time do Tite sempre foi dessa forma. Não adianta a gente imaginar que o time do Tite vai jogar um futebol bonito, vistoso, mesmo que seja o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é isso daí. Eu não vou me empolgar, achar que o Flamengo vai jogar o futebol espetáculo como o Jorge Jesus. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, mas não encanta. Quer dizer, competitividade. Ele falou agora, depois de 2 jogos consecutivos, 2 jogos ruins do Flamengo. Por que ele não falou na época que não tinha ninguém? Isso é verdade. É a muleta, eu já falei, é a muleta. Qualquer coisa, eu avisei antes. Torcedor do Flamengo, bora acompanhar aqui o F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre a vitória do Mengão ontem, 2-1 contra o Vitória fora de casa, lá do Barradão. O Flamengo é o vice-líder, tem um jogo a menos. Vamos acompanhar aqui a análise do pessoal da ESPN Brasil. Créditos aqui na descrição, canal oficial da ESPN. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Só pra mim. Você veio aqui, eu te mando. Que às vezes assim é meio tarde, né? Então atrapalha um pouco a logística. Não, atrapalha a logística. Vamos seguir o programa, vai. A logística. Chega. Você é um louco. Ele se complica a cada O instante. pessoal aí da escala já sabe, Já né? sabe que o horário não dá pra ele, não é bom Ô, pra Pedro, ele. agora, Sacanagem, ele cara. fala queridão, Tite e tal. A torcida do Logística é Flamengo com você, Pedro. ainda tá olhando pro Tite com uma certa desconfiança. algo tal. meio- Apesar algo da boa meio- Então, o que eu campanha. estava falando, a expectativa, mediante o que o time apresentou no período em que os desfalques, né, por causa da Copa América, o que ele apresentou. E aí o torcedor olha e fala assim, peraí, mas então quando voltar o Arrasca, quando voltar Tudo é o De La expectativa, Cruz né? e tal, aí vai voar. Qual seria a Não é o que tá abordagem? acontecendo. Qual seria a abordagem do torcedor palmeirense ou do analista palmeirense, ou a gente aqui sentado para falar, se o Palmeiras entrasse, tivesse um jogo complicado, sofresse, não tivesse no melhor momento, mas achou um gol no final porque é um time que persiste, que sabe o caminho da Tinha vitória, um plano, que Abel. aprendeu a ganhar. É assim, o do Flamengo, quando ganha com um gol no final, de 2 caras que vinham no banco, sem espaço, não criou com a qualidade que tinha em campo, de Gerson, Arrascaeta, criou uma bola no primeiro tempo. Segundo tempo ali teve problema. Poderia ter feito 2-0 no gol ali do toque duplo do Arrascaeta, que até agora não me convenceu que aquilo ali também era não. duplo, poderia ter Também sido não. 2-0. O torcedor do Flamengo ele tem outro tipo de comportamento. Ele espera uma outra coisa do elenco dele, porque a todo momento que se fala, entrevista de dirigente, comportamento do mercado, é que o Flamengo quer ser o melhor time, quer contratar as melhores peças, vai lá e paga multa. E tudo isso leva a um comportamento de 2-1 com vitória, tá bom, mas não desempenhou. E aí pega o que o William falou. Quando tinha menos peças na Copa América, avançou. Quando voltam as principais peças, De La Cruz, Arrascaeta, o time dá uma estagnada. Então o torcedor do Flamengo ele fica naquela... Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Bolívar? Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Palmeiras? Então fica esse ponto de interrogação e também aquela coisa, porque o Tite, que é um grande técnico da seleção, eu quero mais, só isso aí não basta. Então fica um desejo de mais, mas você para analisar, quando o Bueno fala quem vai ser o campeão brasileiro, Flamengo, quando você fala a tabela do turno que vai virar, o Flamengo ainda pode ser o líder do turno, com todos esses questionamentos. Caso ele vença o jogo a menos, por 2 ou mais gols, ele é o líder, ele passa o Botafogo. Então, com tudo isso, o Flamengo ontem foi lá e beliscou 3 pontos num gramado que é chato. Não, e com o gol do Carlinhos, Zé, que o Tite colocou. Sim. Não, mas assim, boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Prazer. Isso é maravilhoso. Sempre um prazer. Você é fera. Não, antes de mais nada, assim, quem acompanha a carreira do Tite? Todos nós. Sim. Como foram os times do Tite, com exceção do Corinthians de 2015? 15. E o Grêmio 2001, que jogava bacana. Sim, mas- Times mais pragmáticos. Olha a diferença, de 2001, olha a distância, para 2015. Times mais pragmáticos. São times assim, são times que vão fazer o simples. Quanto tempo ele demorou ontem para mexer no time? Ele mexeu com 21 do segundo tempo, 21 para 22. Esse é o time do Tite. Essa é a forma de trabalhar do Tite. Não adianta a gente imaginar que o Tite vai colocar esse time do Flamengo para jogar todos os jogos, fazer um jogo de espetáculo, de 6-0, de 5-0, de 4-0. Não vai. Talvez pudesse acontecer pela qualidade dos jogadores, mas a forma de trabalhar do Tite, a mentalidade do Tite, é isso. A palavra que ele usou ali, o equilíbrio. Ele está pensando no equilíbrio. O equilíbrio eu ataco, mas também eu me defendo. É o futebol, cada um tem uma maneira de pensar. O Fernando Diniz falou assim, vamos atacar. O nosso time, a característica é de ataque. Deu resultado, foi campeão da Libertadores. Tinha um trabalho, o ano passado foi um trabalho bom, né? Com resultados. O time do Tite sempre foi dessa forma. Não adianta a gente imaginar que o time do Tite vai jogar um futebol bonito, vistoso, mesmo que seja o Flamengo. A expectativa por conta desse... Do time, né? É muito por conta da qualidade dos jogadores, beleza. Mas a forma de pensar do treinador é outra. Não vou dizer que é um conflito, não é isso. É uma adaptação à expectativa e à realidade.
Os torcedores vão se adaptar com isso? Não. Eu acho que eles vão entender. Mas gostar, falar, não, eu gosto. Mas vão gostar. Se chegar no final do ano bater campeão, beleza. Mas só que aí pode ter aquele fora, igual teve o Rogério. Porque o título do Rogério Obrigado foi assim. pelo título e tchau. Porque o título do Rogério foi assim. Porque é uma sequência, né? O Rogério entra no lugar do Renato, né? A sequência foi... Do Renato? Renato, depois da Libertadores. Foi o Renato. Primeiro era o... Não, foi antes do Renato. Foi antes do Renato, Rogério. O Renato sai o Senna é campeão. O Senna Depois é do Domenech. Depois do Domenech. Exatamente. Mas o Senna é campeão da pandemia. Sim, mas por que ele entrou no São Paulo? Porque no São Paulo, no Flamengo. Porque o Dom era o seguinte, fazia 3 e tomava 2, fazia 4 e tomava 3. Então tinha aquela, né, poxa, taticamente o time não consegue performar, como diz o Bubu, né? O time não é equilibrado, como diz, não tem o balance, como diz Balance? o Pedro. Balance? Aí é novidade. Meu Deus, como diz Pedro gastando, Ivo, né? Não, a bola do Gabriel. Balance. Entendeu? Então, Precisamos falar de Gabigol. Tem uma série de coisas. Aí o Rogério entra. Então tá bom. Então o Dom tinha bagunça, o Rogério entra organizado taticamente. O time do Rogério taticamente é bem organizado, mas não é o futebol vistoso. Só que chegou no finalzinho ali, se o Inter não perde o jogo contra o Sport lá, contra o Sport em casa, provavelmente o Inter bateria campeão. Né? Mas na última rodada, campeão. Bateu o campeão 2 minutos depois, já tinha hashtag, fora Rogério. Eu não acho que isso vai acontecer com o Tite, porque eu acho que a maneira e a linha de trabalhar do Tite é diferente. Não, mas se fechar o ano sem ganhar nada... Não, mas O Rogério ganhou 3 títulos. Então, por isso, se ele fechar o ano sem ganhar nada... Eu estou fazendo uma comparação, eu estou comparando justamente com o título, né? Porque a possibilidade do Flamengo ganhar é grande. Independente se joga bem ou não, um pontinho ali, como diz o Pedro. Um golzinho ali no final, são 3 pontos. Quando acabar o campeonato e se bater campeão, ninguém vai ficar falando, pô, você lembra, Pedro? A gente ganhou de 1-0. Não, também faz parte. Eu acho que o Tite vai trabalhar os jogadores que voltaram da Copa América. Eu acho que cada um, pelo menos os jogos que eu vi, cada um está num estágio diferente, fisicamente, uma forma diferente de jogar. Precisa de novo a criar essas referências de entrosamento dentro do campo. Só que a gente esquece de uma coisa. Existem profissionais do outro lado que se preparam para jogar contra o Flamengo também. Isso é verdade. Entendeu? O Vitória... O Vitória, ontem a gente falava ali, aqui, fechadinho. Contra-ataque era o Carpini, mestre Carpini, como diz o Bubu. Quanto mais perde, ele está mais perto. Vai jogar no erro do Flamengo. Porque são poucas as equipes que vão jogar de igual para igual com o Flamengo, pelo poderio que tem. Fez o que fez, depois chegou um determinado momento que acreditou que poderia ganhar, porque o Flamengo jogou bem mal em relação à dinâmica, à velocidade de jogo e tal. E no finalzinho conseguiu o gol, uma bela jogada do Gabigol, que entrou bem. Né? O Carlinhos acho que está mais ambientado. E ele bateu bem, assim, tirando né? Então, assim, eu acho que o Flamengo é isso daí. Eu não vou me empolgar, achar que o Flamengo vai jogar o futebol espetáculo como o Jorge Jesus. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, mas não encanta. Quer dizer, competitividade. É muito mais fácil hoje você gostar do jogo do Botafogo do que o do Flamengo. O do Botafogo... O jogo do Botafogo está longe de ser um jogo que encanta. Você concorda com isso, Pedro, também? Não, deixa eu só terminar. O que eu falo é o seguinte, intensidade, velocidade de jogo, competitividade... Ataca rápido, né? Ataca rápido, é objetivo, três toques, os caras já estão finalizando. Então, ou seja, você consegue ver esse tipo de jogo... O Bubu fala que o jogo do Flamengo é muito moroso. No Botafogo. No Flamengo, isso não encaixa. Eu acho que hoje não é aquele Flamengo encantador pela cabeça do treinador e pela forma como ele posiciona. Contra o Atlético Mineiro foi, né? Então, mas são jogos pontuais. Que o Atlético permitiu esse tipo de coisa. Isso, mas tem... Teve o 6x1 no Vasco, né? Teve o 6x1, porque o Vasco também permitiu, né? O Pacheco parou paraquedas. Você quer falar do Gabigol? A impressão que dá em cima do que você está falando é que, assim, se o adversário permitiu, o Flamengo vai entregar isso que o torcedor quer. Qualquer um. Né? Vai entregar isso. Não é assim, o adversário dá moleza e tal, o Flamengo faz jogo burocrático. Não, se o adversário permitir, o Flamengo vai impor esse tipo de jogo que o torcedor quer ver. Agora, o Tite criar, eu acho que vai ser mais... entendeu? Mais difícil. Eu acho que mas assim, a gente olha o time do Flamengo, a gente espera mais do time do Flamengo mesmo. A gente espera mais, porque a gente olha as peças que o Flamengo tem, e o Zé tocou num ponto importante, para se levar em consideração. Essa coisa de entra e sai de jogador, sai aqui, vai para a Copa América, machucou, voltou... Isso realmente atrapalha um pouco o entrosamento. O Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso. Né? Isso realmente acaba atrapalhando. Você vai o tempo todo
né, mexendo e remexendo, e vai, e tenta dar liga, e põe garoto, aí volta um, volta outro. Enfim, isso atrapalha. Mas é que a gente tem um olhar para o Flamengo diferente. O sarrafo está aqui em cima. Muito alto. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, acho que poderia entregar mais. Mas é o jeito do Tite. O cenário para o Flamengo é o melhor de todos. É o mais favorável. Você acha que Quando começou a temporada, o Marcos Braz falava muito, qual que é o maior adversário do Flamengo? É a Copa América. A Copa América já foi. O segundo turno, tudo indica, o Flamengo tem boa chance de começar igualado em pontos com o Botafogo. Chegar a 40, à frente do Palmeiras. Agora começa o mata-mata para valer da Libertadores e o mata-mata para valer da Copa do Brasil, jogos mais cascudos. Isso. Eu até devo te perguntar sobre isso. O time que tem mais condições, pelo elenco que tem, que é o melhor da América do Sul, de suportar isso daí, é o Flamengo. O Botafogo nunca venceu a Libertadores, é um sonho, ainda mais que o Fluminense ganhou ano passado, ele é o único dos tradicionais que não ganhou. Então, pro Botafogo, ele vai ver a Libertadores como, né, último biscoito, né, como a gente não viu falar. Você fala bolacha, né? Ele fala bolacha, fala biscoito. Do pacote. Do pacote. Copa do Brasil, o Botafogo não tem, então o Botafogo também pode mirar um título inédito. Perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo. Contratou muita gente boa do meio pra frente, mas assim, são peças que acho que pro Botafogo vão fazer mais diferença. O Botafogo tende a sentir mais o segundo turno, o acúmulo de jogos e desfalques do que o Flamengo. Mas o Flamengo pode sentir muito no segundo turno a pressão de eliminações. Então, isso que eu ia falar, mas aí tem um detalhe. Tem um detalhe que eu queria perguntar pra vocês, que é o seguinte: quem cair de Copa do Brasil ou Libertadores pode ter uma vantagem em relação aos concorrentes do brasileiro? Gente, vocês acham que não? O cenário que a gente vive no Brasil, onde que ser eliminado para rival é vantagem? Vai ter uma pressão Exato. Não, ninguém quer ser eliminado, mas Flamengo, é claro que o Inter agora só tem o brasileiro. Mas ele vai olhar para aquela competição, o Inter só tem o brasileiro, não me diz nada ainda. Então, mas não assim... Não me diz nada ainda. O Inter... Aí eu não posso falar que o Inter tem mais vantagem que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque ele só tem uma competição. É uma vantagem, não quer dizer que é o que queria. Ele tem um negócio que chama campo e bola, tem que entrar e jogar. Que o Inter não consegue jogar. Como é que eu vou falar hoje, final de julho, que o Inter tem alguma vantagem? Mas aí eu vou tocar na declaração do treinador do Flamengo, que reclamou dos estaduais. Mas eu acho que isso é outro papo. Mas eu tô falando de vantagem, Zé. Mas você tem vantagem. Se você não joga... Você ter vantagem por ser eliminado por um rival no Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. É claro que os dois querem avançar na Libertadores, mas aquele que foi eliminado vai se dedicar mais ao brasileiro. Vai se dedicar mais ao brasileiro. Essa é Mas é um calendário mais leve. É uma lógica que é meio complicada você dizer que uma derrota beneficia alguém. Não, derrota. É olhar o calendário. É olhar o calendário. Você tem quarta domingo. Eu jogo quarta domingo. Eu tenho um mês que joga assim, mas eu tenho competição. Libertadores, Copa do Brasil. Se eu for jogar só o Campeonato Brasileiro, eu não tenho esses jogos durante a semana. Verdade. Eu tenho condição de recuperar o meu jogador melhor. Logística, você é o rei da logística. Vamos lá. A logística é mais facilitada. O futebol você diz muito do lado mental. E o Zé jogou. Me explica uma coisa. O Flamengo tem um mata-mata contra o Palmeiras. Sim. O Flamengo tem um mata-mata contra o Bolívar. Decide fora de casa contra o Bolívar. Isso aí, no intervalo de 4 semanas, ele vai decidir 2 campeonatos dele. Aí, então, você está querendo me dizer que se o Flamengo é eliminado pelo Palmeiras e o Flamengo é eliminado pelo Bolívar, ele tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Que vantagem? Você vai desmontar emocionalmente o grupo, você vai tirar a confiança, você vai aumentar a temperatura do ambiente interno, você vai começar a questionar o que momento agora eu vou perder que é vantagem? Não. Você pode falar que o calendário ele fica melhor, aqui de ninguém. Vantagem. Tem cara que fala, eu sou contra poupar. Toma 2 saraivadas ali, acumula 2 eliminações ali em agosto e vai lá na porta do CT. O pior momento do Tite no Flamengo foi como ele começou a preservar. Tem um jogo contra o Palmeiras aqui no Brasileiro, ele poupando, preservando, botando o Pedro no banco. Contra o Bolívar lá poupou. Falou bem. Com o elenco que tem, ele pode até se dar o luxo de levar as 3 competições muito bem. Flamengo com o elenco tem. Mas pra ter vantagem tem que ter 2 eliminações, eu sou maluco. Não, mas o Botafogo, eu não tenho... Mas ele tá falando do calendário leve. Vamos brigar pelos 3 Você vai ter uma distância entre os jogos. Você vai ter a pressão emocional de ganhar o campeonato, mas a pressão física, o desgaste físico, isso aí é outra coisa. Isso é o segundo papo. Para daqui a 2 meses, reta final, que vai estar todo mundo ali, você vai estar aqui. Você falar para mim que o Flamengo amargar, a gente conhece também do Flamengo, o Flamengo amargar 2 eliminações em sequência, de 2 competições mata-mata, um time que se ganha uma competição no ano não tá bom, tem que ganhar mais de uma. O Rogério ganhou assim, o Flamengo tinha saído de tudo, por isso que o Rogério saiu do Flamengo. Sobrou o brasileiro. Por isso que o Rogério saiu do Flamengo. Aí ele foi lá e ganhou o brasileiro. Porque o campeonato todo mundo fala que caiu no colo dele, ele o time saiu não brigava, não tinha identificação, na Libertadores. Mas essa eliminação
pro Racing, vamos pesar, né? O cara tinha acabado de chegar. Então, foi eliminado. Foi eliminado. O Jorge Jesus teve uma eliminação na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, aí o calendário abriu um pouquinho. Por isso que nós estamos falando de calendário mais leve. Eu entendi. Calendário. Eu entendi o que o Bubu tá falando, e aí serve pro Botafogo, serve para todos esses clubes que estão disputando várias competições. Se você sair de uma competição, você tem um jogo a menos, praticamente. Né? É a questão física. O Bubu tá falando a questão física, que eu também acho. Eu também acho que questão física, você tira um pouco o desgaste dos jogadores. A questão mental, a pressão, o Flamengo vai ter sempre. Se ele sair das duas competições e ficar só no Campeonato Brasileiro, a pressão vai aumentar. Esse Flamengo, ambiente... Se ele avançar, ele vai continuar libertando. Vai ter pressão nas quartas de final. Mas fica mais leve. O Flamengo, eu acho que é o time que vai sofrer mais. Estão os três aqui, né? De eliminação. Se o Botafogo for eliminado, já agora da Libertadores, né? Agora no começo de agosto, meio de agosto, vai pesar, a eliminação é chata e tal, mas ele estando bem no Campeonato Brasileiro como está, torcedor do Botafogo, título do Brasileiro e tal, o Botafogo vai seguir. O Palmeiras se for eliminado pelo Flamengo, pesa, é chato. Mas o Flamengo é atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras é atual bicampeão brasileiro e tal, tem o trabalho do Abel e tudo. E o Flamengo? Agora, se o Flamengo for eliminado, a pressão é monstro. Mas é uma coisa é a pressão, outra é o calendário. Não cai. O que os dois estão falando é de calendário. O ano passado todinho sem título. Ele não pegou nenhum título importante. Foi catastrófico. O que eu entendi, o que o Bubu está dizendo, e aí por isso que eu citei a entrevista do Tite, do treinador, é a questão do desgaste físico. Porque o desgaste mental, você jogando no Flamengo, você vai ter que ser forte. Se você perde, se você ganha, você tem que ser forte. Porque nós estamos falando de um Flamengo que é segundo colocado, com a possibilidade de ser primeiro, e mesmo assim nós estamos falando que o Flamengo joga mal. A gente está falando que o ambiente, que é pesado, mas quem está jogando lá sabe disso. O que eu acho é que, e aí independente, e aí fala um pouco por experiência própria, se você deixa de jogar determinados jogos, um número de jogos, você tem a condição de recuperar melhor o seu tempo. Está mais inteiro. E acho que o papo no Flamengo ainda é outro. Você lembra, Zé? Você bateu muito na tecla naquela questão de resultados. Lembra a entrevista do Tite lá no início de abril, que ele falou assim, não dá para ir nas três frentes? Sim. Qual foi a resposta pública de torcida naquele momento? Peraí. Com um elenco desse, não tem que falar isso agora. Então, o que eu falo é, pro Flamengo, o discurso de que, ficou melhor, ou agora tem vantagem, o calendário... Não, Pedro, não é isso. Ali tá falando de calendário. Não, o que eu estou dizendo... Não, o que eu estou dizendo é sobre o que o Bubu falou, sobre a possibilidade, e existe, porque nós estamos falando de 11 contra 11, do Flamengo ficar fora de uma competição, seja ela Libertadores ou Copa do Brasil. Existe a possibilidade. Se o Flamengo ficar fora, entendeu, de uma competição, é lógico que o Tite vai ter muito mais tempo para recuperar o jogador do que se ele tivesse que competir três domingo, quarto. Isso aí me parece meio óbvio. Entendeu? Só que se você tem menos jogos e mais tempo de descanso, é melhor para alguma coisa. O que eu falo é, isso para mim só não pode ser tratado como uma vantagem. Não é vantagem. Você vantagem no calendário. Mas é uma vantagem no calendário. Ele é o comentarista folhinha, ele sabe. Você ganha a folhinha. Olha o Manchester City. O Manchester City virou um papo a títulos na Premier League. O Guardiola é especialista em pontos corridos. Vira e mexe, ele quebra a cara em mata-mata. Os pontos corridos, o Guardiola virou treinador, perdeu 3. Vamos lá que tem o povo na TV já. Então, assim, ele tenta ganhar tudo. Até a Copa da Liga da Inglaterra, que é o estadual lá. O que você está falando, o que eu entendi, é assim, a vantagem não seria no sentido, eu perdi, é uma vantagem. Anímico. É uma vantagem no lado físico. Eu não festejo a eliminação. Não é eliminação, é vantagem. É a questão fisiológica. De você poder, é uma vantagem no lado positivo de você poder recuperar melhor os seus jogadores. É o que o Pedro falou, precisa ter bola para... No balaio, a desvantagem, a desvantagem de ambiente, de pressão, de questionamento, para mim, é maior do que uma mas então por que lembra do começo da Copa América? O Flamengo jogou boa parte das partidas. Você chegar na alternativo ali, o Tite teve vários desfalques. Quando chegar na reta final... O time misto do Flamengo tava sobrando, tava ganhando. Por que ele falou agora, depois de 2 jogos consecutivos, 2 jogos ruins do Flamengo? Por que ele não falou na época que não tinha ninguém? Isso é verdade. É a muleta, eu já falei, é a muleta. Qualquer coisa, eu avisei antes. Eu avisei antes aqui. Você falou antes, quando a gente mostrou o calendário. Quando nós mostramos o calendário, ele falou, vai vir, o treinador vai falar. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Eu falei do Tite. Por que não reclamou antes? Que era muito mais difícil, porque você não tinha os seus grandes medalhões, os grandes jogadores, você tinha molecada para jogar e ele conseguiu fazer a performance. Bateu no peito semana passada.
antes dos caras chegarem. Olha, ninguém esperava, nós conseguimos. Bateu no peito e agora ontem, com dificuldade de novo. Olha, minha gente, vamos repensar os estaduais. Mas então por que você abaixou a cabeça, hein, Tite, para a diretoria e aceitou ganhar o título? Jogou a final com o time com a Vera e colocou o time reserva para jogar a Libertadores. Mas não dá para entender, dá para entender, a gente entende como é que funciona isso. Mas assim, essa mudança de discurso, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, mas não... Ali foi um erro de planejamento. Ele tá tendo que decidir fora na Libertadores. Vamos chamar os vídeos, vamos lá. Porque ficou atrás do adversário entendeu? E já tinha vencido 3-0 no Iguaçu. Peraí, vou reclamar de calendário. Pô, reclama quando... se não tivesse os do planejamento. Aí tudo bem, beleza. Olha, não tive os jogadores durante a Libertadores, vamos repensar. Mas teve, e foi bem. Agora que tem os jogadores da Libertadores e não consegue jogar, fala do calendário. É muito fácil isso. É muito complicado. Isso é um ponto de debate. É um ponto de debate. Tá aí, galera, um trecho para vocês do pessoal do F90 da ESPN Brasil, analisando ali, falando sobre o Flamengo, o Tite, que ontem reclamou do calendário. O Zé Elias, gosto bastante dos comentários do Zé Elias, vai muito bem aí nas análises, falando sobre o trabalho do Tite. O torcedor não está contente com o desempenho da equipe. Resultados até que estão aparecendo, mas ali no sufoco, né? Como foi contra o Criciúma e agora contra o Vitória, times lá da parte de baixo da tabela. O Flamengo que já desperdiçou pontos também contra times também aí da parte de baixo. O Cuiabá mesmo foi um time que o Flamengo vacilou, perdeu em casa. E o torcedor criticando a atuação do time, né? Tá feliz por um lado pelo resultado. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com o jogo que tem a menos vencendo, pode terminar o primeiro turno em primeiro. Encerrou ontem, né, o primeiro turno aí, mas o Flamengo tem um jogo a menos e com essa vitória, se vencer, né, o jogo que tem a menos pode passar ali. O Botafogo, a gente nem sabe ainda quando é que vai ser esse jogo, mas o desempenho do time é bastante criticado, né, pelos torcedores, né? O Tite tem um baita de um elenco, um material aí para ele trabalhar à vontade, mas o desempenho do time um pouco abaixo, né? E o Tite ali na coletiva reclamando do calendário, concordo com o Zé Elias, né? Ali quando o Flamengo estava naquele período de Copa América vencendo, o Tite não reclamou de nada, agora está começando a reclamar. E a expectativa do torcedor era para que quando voltasse esses jogadores aí, Arrascaeta, De La Cruz, jogadores que estavam ali na Copa América, o Flamengo continuasse na mesma pegada no período da Copa América. O Flamengo estava se saindo muito bem, vencendo os jogos, liderou o Campeonato Brasileiro, mas de umas 3 rodadas para cá, o rendimento caiu bastante. O Flamengo não conseguiu jogar mais aquele bom futebol. E o torcedor fica na bronca, né? Reclama com toda razão, mas é aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Muitos torcedores ontem também ali reclamando sobre a questão de ele ter colocado o Alan, né? Já que o Léo Ortiz vinha fazendo muito bem ali a função de volante, ele é zagueiro, mas estava jogando bem ali, fazendo a função de volante do período da Copa América, mas ele acabou colocando o Alan. Mas é um Flamengo que está vencendo, não está convencendo. O torcedor está chateado, mas é aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Concorda com o que o pessoal falou aí no vídeo? Comenta aqui abaixo sua expectativa aí para a sequência. Valeu e até a próxima, galera.